escondi, Senhor. Tenho que guardar no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Aleluia. Você que conhece, declare. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o fogo, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o fogo, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados? Que a paz do Senhor esteja com todos outra vez. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 5. E no versículo de número 22. Efésios, capítulo 5, e o versículo 22. Aleluias. Ok? Vós mulheres, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor,
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Nós vamos nesta noite, conforme o tempo permitir, continuar falando sobre relacionamento. Falamos na terça, falamos na quinta e vamos falar um pouquinho nesta noite sobre relacionamento. E desta feita eu escolhi esse texto. É um texto que geralmente eu falo quando estamos fazendo casamento. E quando nós olhamos para esse texto, ele parece um texto machista, até porque Paulo foi casado, sim ou não? Sim ou não? Paulo sim ou não? Não? Mas o cidadão fala de casamento com a maestria, né? Então, é um pouco dubitável, porque Paulo, ele era membro do Sinédrio, e no Sinédrio não podia participar se não fosse casado. Então, pode ser que ele tenha sido casado e também ficou viúvo. Isso são cogitações, tá? Na realidade, quando nós olhamos para as Escritas, ele mesmo fala que era bom que as pessoas fossem igual a ele, que não casassem. Mas quando olhamos para a exigência do Sinédrio, o Sinédrio era um grupo de 70 homens com as mentes mais brilhantes da época e que julgavam o povo, e Paulo fazia parte desse Sinédrio, e uma das exigências era que o homem fosse casado. Então, até mesmo entre os teólogos há esta dúvida, se ele era casado ou não também. Eu não estou nem aí, não tenho nada com isso, mas aí ele escreve falando da mulher: vós mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Em outras versões, sujeitai a vossos maridos em tudo, não é em algumas coisas, em tudo. Porém, esta palavra submissão, as pessoas que nos acompanham às terças-feiras, e que nós não estamos falando precisamente sobre relacionamento, elas já me ouviram falar isso, que às vezes há uma interpretação um pouco ruim, um pouco machista, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Isso não é de tudo ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom, de verdade que é bom, porque a palavra submissão, ela quer dizer os dois olhando para o mesmo lugar, os dois em uma só missão. A palavra submissão aqui não significa que o homem deve subjugar a mulher, mas que os dois devem olhar para uma mesma direção. Ok?
Então, por isso que não é de tudo ruim. Imagina se o homem só ditasse as ordens e a mulher só falasse sim, Senhor. Então, mas é os dois olhando para o mesmo lugar. Isso significa que o homem não deve tomar o partido das coisas sem consultar a mulher. Quando vê, está feito, né? É legal quando consulta é bom, porque se acertarmos, vamos jantar junto, que acertamos junto. Mas se errarmos, erramos junto. O difícil é aquela mulher que fala: não te falei? Eu te falei, você fez porque você quis, mas eu te avisei. Eu te falei, mas você não me escuta. Compreende? Eu estou falando assim porque eu venho de outro lugar, de outra cidade. Aqui eu sei que não tem, isso não. Mas a gente sabe que em outros lugares tem. Se tivesse me escutado, a gente não estava passando por isso agora. Mas os dois não são juntos numa mesma missão. Então, quando acertamos, nós acertamos juntos. Mas quando erramos, nós assumimos o erro juntos também. Precisamos assumir, não é? E Paulo, ele foi feliz nesta colocação. E hoje eu quero aproveitar o tempo e vamos aqui desvendar alguma coisa. E eu quero falar de um texto que fala que Moisés, quem já viu falar, ou que sabe o endereço, que Moisés, ele liberou, ou ele deu, ou ele permitiu a carta de divórcio. Quem já viu falar isso? Está na Bíblia, dentro desse livro de capa preta aqui, está escrito. Existem algumas coisas, por exemplo, no Novo Testamento tem um versículo que fala assim, que a lei e os profetas duraram até João. E quando a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João, então dá-nos a entender que depois de João Batista não tem mais lei e não há mais profecia. Porque se durou até João, então de João para cá não tem mais. Mas não é isto que a Bíblia está falando. Quando você lê a Bíblia com entendimento, você vai descobrir que tem duas leis: a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é aquela que foi escrita por Deus, que Moisés quebrou e depois teve que escrever outra vez, que é chamado também de decálogo. Esta é a lei moral, e esta lei ela perpetua, ela não acaba. Mas a lei cerimonial, esta sim, durou até João, ou seja, veio até a graça. E quando a graça chegou, esta lei cerimonial deixou de existir. Poucos dias atrás, eu ministrei a respeito da mulher do fluxo de sangue. Lembra? Quem se lembra disto? Como vivia a mulher do fluxo de sangue? Quem se lembra? Ela vivia separada, por conta do fluxo que não parava. Ok, ela tinha um porquê, mas e as outras mulheres no período da menstruação, como elas faziam? Elas podiam ficar junto com todas as pessoas? Não, porque a lei cerimonial exigia que elas ficassem às vezes eu vou falar arraial, mas não é arraial, ficar separada. É arraial das imundas. Então elas tinham que ficar separadas. Isso era uma lei cerimonial, e junto com ela outras leis também. Elas terminaram em João. Então a lei que termina em João é a lei cerimonial.
não a lei moral. E os profetas também terminaram em João. Então, quando você vê alguém profetizar, pode acreditar, tá? Porque o profeta que parou em João não é o dom da profecia, mas o ofício de profeta. Antigo Testamento não era dom da profecia, era o ofício do profeta. Isso terminou em João. E de João para cá, quando nasce a igreja, nasce o dom da profecia, que está incluso nos 9 dons. Ok? Então, falando sobre isso, para a gente chegar em um alicerce aqui, e aí nós encontramos desta lei que foi escrita por Moisés, de repente você vai encontrar no livro do Deuteronômio. Deuteronômio significa as leis, a repetição das leis explicadas. Por quê? Porque as leis foram ditas no Êxodo, e quando chega no Deuteronômio, aquele povo que saiu do Egito e veio pelo deserto, eles morrem no deserto, e nascem os filhos, os chamados filhos do deserto, ok? E então quando chega no Deuteronômio, é repetido as leis, porém explicadas. E então, num certo momento, Moisés, no Deuteronômio, ele fala a respeito do divórcio. O que traz para muitas pessoas muitas dúvidas, ou que muitas pessoas pegam também isto como um ponto de apoio. Só que às vezes nós não conseguimos entender, porque nos falta ensinamento, muitas vezes, é que quando Moisés, ele fala a respeito disto, ele está não falando de pessoas que se casaram, não falando de pessoas que contraíram matrimônio. O costume da época era, eu acho que o que mais aproxima do costume da época são os ciganos. Ainda passa ciganos por aqui? Passa de vez em quando? Então, os ciganos, eles prometem os filhos, né, um para o outro, e então, quando chega o tempo de se casar, é aquele casal que vai se casar. E no ensinamento judaico, os jovens se olhavam e se interessavam um pelo outro. Então, juntavam-se os pais da moça, os pais do moço, a moça e o moço, e iam diante de um rabino. E eles chegavam em um local chamado Ketubá, que é igual a estas cabanas que montam para vender cachorro-quente, que tem 4 pernas. Essas cabanas, né? E uma cabana com 4 pernas, e isto, as 4 pernas, significava que uma nova família estava começando, e então aqueles espaços vazios iam sendo preenchidos. Era como levantar as colunas da igreja e depois fazer o fechamento com tijolos. Porém, quando eles vinham diante desta Ketubá, junto com os pais do moço, os pais da moça e um rabino, era escrito as exigências que precisavam ser cumpridas até o dia de contrair matrimônio. E a moça ia para casa, o moço ia para casa também. A moça tinha que se obrigar a aprender, cozinhar, costurar, todas as coisas domésticas. E o moço tinha que ter uma profissão, tinha que estar preparado materialmente,
tinha que estar preparado emocionalmente, psicologicamente, e quando o moço estivesse preparado, o pai do moço é quem falava: você está pronto. E então eles voltavam naquele mesmo lugar, e era lido aquela coluna de exigência. Se por um acaso neste caminho um dos dois tivesse traído, então o que foi traído podia dizer: não, eu não quero. Então assinava aquele contrato, o que a Bíblia nossa chama de casamento, no original é contrato, um contrato de compromisso. Eles não precisavam continuar naquela missão, porque um dos dois tinha quebrado o contrato, não tinham ido até o fim. Por isso Moisés liberou esta carta, cancelando aquele contrato pelo descumprimento das exigências que foram feitas. Ok? Agora, mexendo um pouco nesta área de casamento, para você, o que é casamento? Quando é que você julga que está casado? Quem pode habilitar e me responder? Não, estou casado. Eu casei. Quando, Marcela, que você se viu casada? O dia que assinou os papéis no cartório. Alguém discorda ou todos concordam? Isso mesmo. É tão interessante que há um rodeio tão grande para esse dia, há um preparativo tão grande, e eu marquei 27 segundos até o juiz falar: estão casados. É 27 segundos. Casados. Então, para nós, eu estou falando pausadamente, porque eu sei que alguém vai... Não quero que você olhe para o lado, quero que você olhe só para dentro de você. Então, para nós estamos casados quando o juiz de paz da nossa cidade, ele libera esta palavra: estão casados. E para Deus, quando é que nós casamos? Bora? Exatamente. Para Deus, nós casamos quando fazemos corpo com uma outra pessoa, sendo ela do sexo oposto ou do mesmo sexo. Logo, a minha pergunta é: com quantas pessoas você já se casou? Responda só para você, porque o que vem agora vai colocar a sua unha na sua cabeça. Porque nós achamos que quando colecionamos namoradas ou namorados, ou parceiros ou parceiras, o homem fala que é garanhão, a mulher nem sei o que fala. Como é que é? Galinha? É isso? Está entendendo? Então o homem acha que ele é o cara, e a mulher acha que ela é a cara, vai? Está compreendendo? Porém, isto eu ensino quando estou dando seminário de libertação, tá? Mas eu só vou dar esse gancho para colocar você para pensar um pouco. Porém, todas as vezes que você fez corpo com outro corpo, todas as vezes que você teve relação sexual com outra pessoa, automaticamente
para Deus você casou-se com ela. Ok? Beleza, até aí você já sabia. Mas quando Deus falou para Adão, esta agora é osso dos seus ossos e carne da sua carne, e os dois serão uma só carne, ele estava dizendo que aquela mistura não desmisturaria mais, sim ou não? Não era isso? É o mesmo que você pegar meio copo de água suja e colocar meio copo de água limpa. Se você continuar jogando água limpa na água suja, a água suja vai dar lugar para a limpa. Mas se você pegar meio a meio, vai virar uma mistura das duas águas e ninguém as separa. Acompanhou o raciocínio? Quando você fez corpo com outra pessoa, preste atenção, pedaços seus ficou com aquela outra pessoa, e pedaços, fragmentos daquela outra pessoa ficou com você. Viu que é mais sério do que ser chamado de garanhão ou galinha? Eu nem sei se vai ser importante isso ser gravado, mas quando eu estou sem a câmera eu fico bem mais à vontade, mas eu não posso tirar ela. Isto te faz pensar no porquê que muitas vezes você não tira da sua cabeça alguém que passou pela sua vida. Isto é para você pensar que no momento mais importante do seu relacionamento, que é o momento da relação sexual, onde você tem que se entregar completamente, o seu parceiro também, muitas vezes você quase grita o nome de outra pessoa. Então, aquilo que parecia brincadeira no começo, começa a ficar sério. E por que que muitos relacionamentos não fluem? Não vinga? Não vai? Por mais que a pessoa tente. Por conta de tantos fragmentos de outras pessoas que existem no seu relacionamento. Não, pastor, mas eu aceitei Jesus, Jesus pregou na cruz do Calvário, tudo isso que a gente falou. E então por que esses pensamentos malucos que você tem? Pode apertar um pouco mais? Bora? Bora lá? Outro dia, dentro de outra situação, dentro de outro assunto, eu estava aqui, acho que num culto de domingo, eu não sei, mas eu falei sobre Salomão, que o reinado de Salomão não teve guerras, porque ele fez uma coisa, acho que Carlinho vai lembrar disso, está lá, que foi que Carlinho não, o que foi que Salomão fez, Carlinho? Salomão, durante os 40 anos do seu reinado, não teve guerra, porque ele fez alianças erradas, e as alianças erradas que ele fez, trouxeram para ele morte. Dentre as alianças políticas que ele fez, ele aliançou-se com mulheres que serviam a outros deuses. E quando ele se relaciona com estas mulheres que servem outros deuses, ele se contamina com elas.
e aqueles deuses que ela servia. Deu para você acompanhar? Deixa eu trazer para você. Quando você se relaciona com uma prostituta, ou se relacionou com uma prostituta, o que é que leva a prostituta a prostituir-se? Sim, mas o que é que a levou a esse estado? Foi porque ela achou legal? Foi porque o filho tinha necessidade? Foi porque o papai mandou ela para a avenida? Quem a conduziu até lá? Foi quem? Foram os espíritos malignos, mais popularmente chamados de demônios. E quando você se relacionou com uma delas, acompanhou? Acompanhou, Rosângela? Acompanhou, pastor? Foi junto? Quando você se relacionou com uma dessas pessoas totalmente endemoniadas, o relacionamento, a aliança feito com pessoas erradas, fez com que você ficasse com os mesmos fragmentos. Então é por isso que às vezes nós aceitamos a Jesus na nossa vida. Nós temos Jesus, isso não quer dizer que não temos salvação. Mas há poucos dias eu estava falando num dos nossos cultos de sexta-feira, que eu não gosto de orar para quem não é da igreja. Porque quem não é da igreja, quando nós vamos orar expulsando demônio, nós não ajudamos, nós só atrapalhamos, porque ele não vai permanecer na igreja e volta a outro set, e o estado da pessoa torna-se pior do que o primeiro, está escrito na Bíblia. Mas por que eu digo que nós temos que orar para quem é cristão? Porque a maioria esmagadora dos cristãos não sabe isso que eu estou falando. E não vou exagerar no que eu falo. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa. Você não sabia que eu ia falar sobre isso numa reunião de casal, né? Mas você veio agora ficar feio você sair, até porque tem 2 segurança lá. Vocês estão entendendo como é sério? E às vezes nós não sabemos por que o nosso casamento está indo à bancarrota, que nós estamos querendo trocar de parceiro ou de parceira, que nós estamos querendo trocar de cônjuge, achando que o outro vai ser melhor, porque esse que nós estamos não está bom. Não, quem precisa ser limpo somos nós. Na maioria das vezes, eu preciso botar um espelho na minha frente, não colocar espelho na frente da minha esposa. Compreende? Só que essas são verdades que não é falado. Não é falado. São verdades que poucos conhecem. Poucos conhecem. E nós entendemos que quando aceitamos a Jesus Cristo, todas essas coisas vão embora e nós não temos mais esses problemas. Não é por aí. Não é por aí. Existem muitas coisas que nós precisamos correr atrás para melhorar nosso relacionamento. Ok, amados? Está acompanhando? Tá? Como diz um dos pregadores, está comigo? Vamos continuar então? Ok, então aí Paulo fala assim: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o tamanho do amor que Paulo manda os maridos ter com as suas esposas. Ele não está aqui mandando amar e mandar um coraçãozinho no WhatsApp, não. Ele está dizendo assim: se necessário, morra. Assim como Cristo amou a igreja à altura de morrer por ela. Ok? Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando em tantas coisas que acontecem. Eu cuidei da minha esposa doente
mental por 10 anos. Sabe o que é 10 anos? Sabe o que é estar na igreja com o celular ligado, alguém tomando conta da minha esposa em casa, nunca uma pessoa só, porque não dava conta, e de repente estar no meio de um ensinamento como eu estou agora, e o telefone tocar, e alguém chegar e falar no meu ouvido: pastor, sua esposa está desmaiada, o senhor precisa ir. No meio da ministração, no meio do ensinamento. Por que eu estou falando isso? Não sou melhor do que ninguém, mas estou tentando mostrar que quando nós decidimos que nós vamos até o fim, nós decidimos que vamos até o fim, porque um dia nós fizemos um juramento na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na pobreza, nós vamos até o fim. Vamos até o fim. Pensa, gente, quem conhece a minha esposa aqui? Quem conhece? Gente, eu sou o cara sortudo. Se você olhar para minha esposa, você vai ver que ela é muito bonita. Pensa se eu tivesse deixado ela para trás. Pensa. Compreende? Ele cometeu com a sua esposa chamada Sara, que às vezes as pessoas olham para Sara e a criticam, mas não conhecia o marido que ela tinha. Não conheceu o marido que ela tinha. E o pior de tudo é que depois que Sara morreu, você lendo, depois você lê, é um assunto bacana, gostoso de ler, você vai ver que ele comprou um campo num lugar chamado Macpela, e nesse local ele fez um túmulo muito bonito, e todos os anos ele viajava para lá, e ia chorar no túmulo da sua esposa. Mas quando ela estava viva, ele não a valorizava. Quando ela estava viva, ele só fez feridas no coração da sua esposa. Ele só maltratou, só magoou, só judiou. Tanto é que eu falei da primeira vez em que ele chega no Egito e entrega a mulher, entrega Sara. Eles eram novos ainda, inexperientes, e ele, com medo de morrer, ele entrega Sara para Faraó, e diz assim: olha, você é muito bonita, e eu tenho medo de que você fale que é minha esposa, e Faraó me mate, então fala que você é minha irmã, fala que você é minha irmã, assim ele vai me poupar, ele não vai me matar. Quer dizer, aí Paulo diz assim: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas você vê, esse homem chamado Abraão, ainda Abrão, pegando a sua esposa e colocando na mão de outro homem para que ele desfrutasse dela, ok? Mas eles eram inexperientes, eram novos, inexperientes, e não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Porém, quando Sara tinha mais de 90 anos, e fértil, Deus havia prometido para eles um filho, e agora com mais de 90 anos e fértil, Abraão faz a mesma coisa, só que agora não com Faraó. O cara gostava de entregar a mulher para gente rica. Ele entrega para um rei chamado Abimeleque. Não é Melquisedeque, não. Melquisedeque está lá atrás. É Abimeleque. E entrega outra vez. Só que agora está no período fértil. Tanto é que Deus, para poupar a situação, para que não estragasse a linhagem que seria a de Cristo, desculpa a expressão, ele faz com que o rei broche naquela noite. O rei e os animais, ninguém deu nada naquela noite. Deus cuidando da vida de Sara. Mas Abraão fez isso. Estou lembrando desse texto, não vou me ater muito em Abraão, para perguntar a você qual é o zelo que você tem tido com a sua esposa. Eu sei que você nunca chegaria ao ponto de Abraão chegar e de entregar a sua mulher por 2 vezes a 2 homens diferentes. Mas qual é o zelo que você tem com a sua esposa? Quer ver uma coisa que às vezes marido não faz? Dia 18 agora, dia 18, nós vamos completar 31 anos de casados, eu e a minha esposa.
31 anos, é uma história que temos, é uma história. Mas você sabia que tem marido que não lembra do aniversário da esposa? Você sabia que tem esposa que não lembra do aniversário do marido? Que nem fala assim, que bom que você existe na minha vida, que bom ter você do meu lado. Não valoriza. Você sabia que tem pessoas que datas de aniversário, gente, tem coisa que não pode passar em branco. Data de aniversário de casamento, algumas coisas não dá para passar em branco. Mas tem tanto marido quanto mulher que não faz o que Abraão fez, mas faz coisas. E tem homem que fala, eu não ligo para essas coisas. Liga assim. Homem é ser humano, liga assim. Liga assim. Nossa, sua mulher nem mandou um oi para você no dia do seu aniversário. Eu não ligo essas coisas não, mentira, liga sim. Liga. Lá dentro ele está dizendo assim, poxa vida, onde está minha mulher, velho? O que está arrumando? Nem lembrou. Entende? Porque nós somos seres humanos. E ser humano é desse jeito. Não é gostoso receber, nem que seja uma mensagenzinha pequenininha, mas tem marido que não faz isto, tem esposa que não faz isto, passa batidão assim, né? Você quer ver outra coisa? Tem homem, marido, gente, eu não vou comparar nunca com um rapaz de 30 anos, tá? Não vou, porque eu tenho o dobro, eu tenho 60. Mas tem homem que depois que casa não cuida do corpo. Ele acha que fazer exercício é pecado. Ele acha que ir na academia é pecado. Ele acha que fazer uns abdominal é pecado. Ele acha que fazer umas flexão é pecado. Ele acha que andar de bicicleta é pecado. Não cuida. E vai ficando daquele tamanho que você já sabe. Querido, não é porque você já casou, não é porque você é crente. Não. Assim como você olha para sua esposa e quer vê-la bem cuidada, ela também olha para você e quer te ver sempre alinhado, sempre bonito, sempre à altura de que alguém olha e fala, minha irmã, meus parabéns, hein? Mas o homem casou, ele acha que ele já está no céu, alcancei o topo da corrida, estou no pódio, não preciso mais me cuidar, não preciso mais zelar de mim, não preciso zelar do meu corpo. Querido, eu não quero nem saber, se eu tiver 80 anos, eu vou estar fazendo flexão, vou estar correndo, vou estar andando de bicicleta, eu não quero nem saber, falem o que quiser, mas eu vou cuidar de mim. Quero morrer com saúde, morrer saudável. Sabe por quê? Isso tudo é importante na vida do casal, no relacionamento. Hoje eu estou só em Mococa, então eu cuido da minha roupa, eu lavo a minha roupa, eu quem passo, a minha roupa sempre foi eu quem passei. Uma dica para você, marido, passar roupa não mata homem não. Isso aqui é outra dica, fazer café de manhã, levar na cama para a esposa, não mata homem não. Isso é investimento, e investimento sempre tem alguma coisa depois do café. Sempre, oi? Faz, eu também. Sempre sobra alguma coisa depois do café. Mas você não sabe investir. Você não sabe investir. Isso é investimento que os homens precisam aprender a fazer. Então, eu sempre cuidei da minha roupa. Mas tem algo que, gente, pensa nisso. Se quer ver pessoa detalhista, chama-se Elisete. Ela olhou e falou, você vai desse jeito onde? Eu ia na igreja. Não, você ia, porque assim com você eu não vou não. Entendeu? Então, mulher, preste atenção, que jeito seu marido vem para a igreja, cuida bem dele.
Você, marido, um dia um rapaz, obreiro, perguntou para mim: pastor, minha esposa, foi amigo, ela é sua mulher, então é você quem tem que saber que jeito ela vai para a igreja, que jeito que o homem vai olhar para ela e desejar ela ou não. A roupa que a sua esposa põe para ir na igreja é você quem define. Agora, eu acho que a mulher deve vir para a igreja com uma roupa que ela sairia na rua em qualquer hora do dia e não seria escândalo. Esta é a roupa que a mulher deve vir para a igreja. Agora, eu como homem casado, olhar para minha esposa com uma roupa transparente, vendo até o código postal e não falar nada, quer dizer, que homem eu sou? Sou um homem ou sou um banana? Compreende? Então essas coisas nós precisamos saber, nós precisamos organizar, né? Isso é zelo. Ah, você é ciumento. Não, se eu quem pago isso, eu quem pago aquilo, eu tenho o direito de exigir. Não é não? E a minha esposa não é objeto para ninguém ficar olhando, tá? Eu falo muito dela, né? Falo bastante dela, mas quando ela chegar aqui, vocês não vão olhar para ela não, vocês vão olhar para mim. Então, gente, essas coisas, o que foi, irmão Luiz? O senhor não ri de mim, não. Essas coisas é zelo pelo casamento. E são coisas muito simples. Um dia veio um rapaz da Igreja Batista da Lagoinha dar um seminário para nós em Ribeirão Preto, falando de evangelismo. E esse moço, ele falou as coisas tão simples, que eu disse: amigo, é tudo muito simples. Ele falou: mas a igreja faz. Então, tudo que nós falarmos de relacionamento, você vai falar assim: não, mas isso aí é muito simples. Você está esperando o quê? Língua estranha, profecia? Sei lá, revelação? Não, palestra de relacionamento é desse jeito mesmo, é tudo aquilo que você faz. Mas outro dia eu disse assim: você acha que Coca-Cola precisa fazer comercial e propaganda? Sim ou não? Precisa. Se ela não fizer, ela vai cair as vendas absurdamente. No relacionamento nós sabemos tudo o que deve fazer, mas se nós não formos lembrados, nós deixamos para trás. E parece que está tudo bem, está tudo certo. Você quer ver? Homem às vezes chega, ele está cansado, trabalhou o dia todo, e ao invés dele ir cuidar de alguma coisa, até mesmo cuidar da esposa, estar ao lado da esposa, ele está indisposto porque ele chegou cansado. Então, sapato vai para um lado, meia vai para o outro, ele quer saber que ele vai para o sofá, ele não vai saber de ir tomar um banho, se perfumar, namorar, trocar ideia, tempo de sofá, conversar um pouco, saber como foi o dia da esposa. E ela está esperando isto, é isto que ela espera, que você chegue e se preocupe com ela. Do outro lado, queridas, com muito carinho eu vou falar, o marido também, ele não quer chegar do serviço e encontrar a mulher montada na vassoura para pegar o próximo voo. Ele quer chegar em casa e esperar a mulher à altura, esperando por ele, bonita, banhada, perfumada, esperando. Faça com que o seu marido tenha vontade de voltar para casa. Ele precisa ter mais vontade de voltar para casa do que ir para o boteco. Lá no boteco ele vai ter amigo, vai ter conversa, ele vai ter risada, ele vai ter um tanto. Então você tem que ser melhor do que tudo isto. Faça o seu marido ter vontade de voltar para casa. Todos os dias, todos os dias. Eu disse numa das palestras que garanhão não é aquele que conquista uma mulher por dia, mas é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Esta é a tarefa difícil. Mas galinha é a mulher que conquista o mesmo homem todos os dias. Não é? Se ela diz que o homem é garanhão, a mulher é galinha. A esposa, a mulher conquistadora, é aquela que conquista o mesmo homem todos os dias. Porque se todos os dias a mulher está com um humor diferente, o homem não? Claro que está, né? Então, estas coisas, por exemplo, você olha na Bíblia e vê, quando Jesus fez o primeiro milagre, quem lembra quando foi e onde foi? Transformou água em vinho no casamento. Onde foi? Em Caná da Galileia. Irmão Luiz, não é para você levar todas também. Em Caná da Galileia, ok? Na realidade,
Os casamentos naquela época, eles não eram como os de hoje, eles duravam pelo menos 7 dias de festa. Mas não era comum acabar a comida e a bebida, não era comum, não podia acabar, até porque os pais da noiva recebiam uma multa considerada quando acabava alguma coisa. Então, eles não deixavam acabar, porque além do gasto que eles já estavam tendo, eles iam ter outro gasto que era pagar a multa porque acabou. Mas aí, naquele casamento acabou. E eles procuram por Maria, né, porque não conhecia Jesus, era o primeiro milagre de Jesus, então ele não era popular como ficou depois. E Jesus então transforma a água em vinho. Bom, nós tiraríamos daí N ministrações, mas o que significa o vinho? Alegria. O vinho, ele significa no casamento alegria. Logo você vai pensar que tem que beber um garrafão para ficar alegre. Mas não é isto, tá? Na simbologia, vinho simboliza alegria. E por que muitos casamentos terminam? Porque acabou o vinho, acabou a alegria. Então, um passa a tolerar o outro, mas não tem mais a alegria, a felicidade. Gente, vai acabar o culto, eu estou olhando para dar 9 horas, quando faltar 2 para as 9, eu estou saindo. Pergunta por quê? Estou maluco de vontade de ver minha esposa. Eu vou para Ribeirão Preto, ainda tem alegria. Eu vou posar em Ribeirão, amanhã eu venho embora, na sexta-feira minha esposa está aqui, porque ainda tem vinho. Ainda tem. Um ainda tem saudade do outro. Ela saiu daqui no domingo, na segunda-feira, que dia que você vai vir? Casal tem que ter saudade um do outro, vontade de voltar para casa. Quantos, amados, que volta porque não tem para onde ir? Porque não tem mais o desejo de voltar. Não tem mais vontade de voltar para casa. Então, mas existe muitos homens também que não fazem por onde, né? Mas um dia uma mulher que era da igreja, ela era da igreja, e um dia ela muito curiosa, aliás, o homem muito curioso, porque ela fazia, irmão Alexandre, todos os dias ela vinha da igreja, e tinha uma caixa debaixo da cama, ela ia naquela caixa e marido nunca se preocupou em ver o que era aquilo. E um dia, depois de 10 anos de casado, ele não aguentou. E ele foi ver o que tinha naquela caixa. E quando ela chegou da igreja, ele disse: amor, eu não suportei, eu não aguentei. Eu tive que ver o que é essa caixa que você mexe nela todos os dias. Mas eu não entendi. Você guarda ovos dentro dessa caixa? Ela falou: guardo. Mas eu vi que tinha um pacote do lado. E esse pacote tinha um bocado de dinheiro. Mas e os ovos, o que significa? Ela disse assim: querido, nós temos 10 anos de casado. Esses ovos são todas as vezes que você me magoou. Ele disse: 3 ovos? Eu estou bonito na fita. E aquele pacote de dinheiro? Toda vez que junto uma dúzia eu vendo. Compreendeu? Então foi um meio que ela achou de guardar dinheiro. Vendeu ovo. Está vendo? Então, queridos, a gente faz essas brincadeirinhas, né? Mas isso tudo tem um grande fundo de verdade. Tem um grande fundo de verdade. Nenhum de nós somos perfeitos. Não somos perfeitos, né? Um dia eu vi
Um dia eu vi Cláudio Duarte falando assim, um dia eu orei e falei para Deus, isso não é coisa do Senhor dar para a gente, olha aí, que situação, né? Mas imagina se a nossa esposa fosse um xerox nosso, igualzinho nós, pensasse igual a gente, agisse igual, gesticulasse igual, não teria sentido, tem que ser diferente. E diferente, só que não pode brigar, né, Marcelo? Que foi, Marcelo? Não pode brigar, porque a briga... Outra coisa muito séria que acontece nos casais, e que é muito feio, é casal vir para a igreja brigado. Você acha que vem, Alexandre? Vem? Acho que não. Acho que não. Eu acho que não, Simone. Eu acho que não vem, não tem coragem de vir. Você acha que vem, Graziele? Você já veio? Você não, né? Você não, né? Se não for para a igreja, eu vou te dar uns tapas. Um dia eu estava vendo, aliás, eu estava no seminário, numa palestra igual essa, e o rapaz falou, gente, tem 15, vai fazer 16 anos que sou casado. Outro dia eu ouvi isso na rede social, e nós não brigamos. Nós nunca brigamos. Foi legal, né? Bacana, porque é impossível. É impossível, gente. Eu brigo, a minha mulher é muito chata, eu acabo brigando. De vez em quando. Aí, ela não vai assistir, pô. Aí o rapaz falou assim, mas é impossível. Ele disse, gente, isso eu aprendi uma técnica desde que nós fomos casar. E nós somos pessoas simples, muito simples, e quando casamos, nós fomos passar a primeira noite numa pensão próximo de casa. E também não tinha automóvel, não tinha essas coisas chiques, não. A gente foi numa carrocinha. E deu um dado momento do caminho, a mulinha achou que ela não devia nos levar para aquele lugar. E ela parou, empacou. Eu desci e dei uma chicotada naquela mulinha. Ela começou a trotar de novo. E eu falei, 1. E ela começou a trotar outra vez. Chegou mais na frente, ela parou outra vez. E eu estava irritado já. Mas eu desci, conversei com ela, dei uns trancos nela, e ela andou de novo. Quando estava bem pertinho do lugar, ela achou de parar outra vez. Mas estava bem pertinho, eu tirei o revólver e dei um tiro na cabeça dela. Beleza, morreu, acabou de chegar, deram um jeito de voltar embora depois. Os dias de festa tinham passado, de alegria, né? Tinha passado. E aí eu lembrei que minha mãe fazia uma comida gostosa. E eu disse para minha esposa assim, querida, minha mãe faz uma comida assim, 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 muito gostosa, você não faz para mim? Ela disse assim, já que a sua mãe faz, pede para ela fazer. Eu falei, não amor, mas agora nós somos casados. Agora é nós dois. Eu já falei para você fazer para ela, pedi para ela fazer. Ele falou, 1. Nunca mais brigou, irmão. Nunca mais. Não chega nos 3, é 1 e 2. Compreendeu? Aí estava com 16 anos, irmão. Nunca mais brigou, não briga. Compreendeu? Então tem jeito para não brigar. Tem. Não precisa fazer nada, é só contar até 3. Amados, é muito bom ter vocês. Eu
não estou dando nenhum seminário e nem estou dando palestra, mas dentro daquilo que nós estávamos falando, eu achei por bem trazer alguns aconselhamentos simples e básicos para casais. Quando nós estamos fazendo só uma palestra, é totalmente diferente, e seminário é matéria por matéria, então trata cada área da vida do casal, não é? Mas estamos aqui fazendo um catadão e mostrando para vocês alguma coisa muito básica daquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Eu espero que, mesmo que nós tenhamos aí, como eu, não sei se eu sou mais velho, com mais de 30 anos de casado, mas todas as vezes que eu ensino sobre casal, quem mais aprende sou eu. Sou eu quem veja as minhas falhas, sou eu quem mais aprendo e tento mudar alguma coisa. Quando eu não mudo é porque minha esposa não deixa, mas eu tento. E eu espero que você também possa, dentro de coisas simples como estamos falando, você possa se conscientizar e falar, não, nisso aqui eu preciso mudar. Porque são coisas pequenas, muito pequenas, e que precisamos mudar. São coisas básicas do nosso relacionamento. Eu espero que, dentro do que nós passamos por esses dias, você possa absorver alguma coisa. E uma das coisas mais importantes, não espere o seu cônjuge morrer para chorar por ele. Não espere o seu cônjuge fechar os olhos para você mandar flores. Morto não sente perfume. Não espere o seu cônjuge morrer para você abraçá-lo. Abrace enquanto está vivo. Ame enquanto está vivo. Não deixe para falar depois, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Eu podia ter feito. Não, você pode fazer. Você pode fazer. Então, aproveite enquanto vocês estão juntos, divirta da melhor forma possível. Eu me lembro, é certo que o que eu vou falar não é entre marido e mulher, mas transfira para o cônjuge. Eu assisti um filme daqueles que fez Desafiando os Gigantes. Quem assistiu Desafiando os Gigantes? Eles têm um outro filme que eu esqueci o nome, eu assisti acho que todos deles. Mas eu vou falar a cena, você vai se lembrar. Eu acho que o protagonista, ele era um policial. Corajosos. E eu vi uma cena naquele filme que eu nunca mais vou esquecer. Hoje, vai gravar? Não, corajoso. Vai gravar, mas eu vou falar. Hoje, se a minha filha pedir assim, pai, dança uma música comigo, eu danço. Com a minha esposa nem precisa falar, né? A gente já faz isso mesmo. Porque naquele filme, uma filha, em dado momento, pede para o pai dançar uma música com ela. E ele não dança, né? Ele não dança. E a filha morre. Aí ele sai e vai no lugar que a filha pediu, desce do carro, põe a música que a filha queria e simula a filha ali e dança com ela. Mas a filha já está morta. Não tem mais o que fazer. O que você tem que fazer, faça hoje. Faça hoje. Sabe aquele versículo que Paulo fala aos Efésios? Não deis lugar ao diabo e não se põe o sol sobre a vossa ira. Quantos casais que deixam o sol se pôr sobre a ira? Dorme brigado. A coisa mais linda que tem no homem é ele chegar e se reconciliar e pedir perdão, principalmente para a esposa. E a coisa mais nobre que tem na mulher é fazer a mesma coisa. Gente, nós somos seres humanos, nós erramos. Como que eu vou viver de cara virado com a mulher que eu amo? Como você vai viver de cara virada com o homem que você escolheu para viver o resto da vida?
e não tem coragem para pedir perdão e dormem um virado para um lado, outro virado para o outro lado, sem se conversarem, sem se perdoarem. Gente, eu não ia falar, porque os 2 minutos que eu pedi já está dando. Mas quantos aqui já dormiu brigado e tem coragem de falar? Quem pode pegar no celular aí bem rápido a palavra íncubo? Você conhece eles, Thaís? Você já leu? A Thaís arrepiou que eu vi daqui, hein? Achou, Sidneia? Você quer vir aqui falar o que é? Fala daí. Sem nenhuma glória. Agora você vê súcubo. S-U-C-U-B-O-B-U. Achou? Achou? Fala. Repete, se põe. Ok. Esses dois camaradas, eles são 2 demônios que agem na vida sexual, na área sexual. É outra coisa que eu ensino quando estou dando seminário de libertação. Isso vai de graça, tá? Existe homem que não dorme com a mulher. E existe mulher que não dorme com o esposo. A Bíblia diz que o desejo do homem é para a mulher, o desejo da mulher é para o homem. Isso significa que tanto o homem quanto a mulher têm desejo sexual. Não tenha vergonha, não tenha acanhamento, não tenha, por favor, não tenha. Mas não levante a mão. Eu ia falar para levantar, mas vai ficar grave. Quantas pessoas que já sonharam na madrugada, à noite, está dormindo separado, estão brigados, estão dormindo separados e sonharam que estavam tendo relação sexual. E quando acordou, disse assim, mas parecia real. Nossa, eu nunca tive uma relação desse jeito. Não levante a mão, pelo amor de Deus. Está rindo, Simone? Na realidade, não é que parecia real. É que você não está dormindo com seu esposo. Ou você não está dormindo com a sua esposa. Então eles vêm exatamente aí. Esses 2 caras, que são demônios que agem na área sexual. Toda vez que você pensar em dormir separado, você vai pensar nisso aí. Os caras chamam íncubo e súcubo. Na verdade, em alguns lugares vai falar mais claramente, bem mais claro do que está ali que a Sidneia leu. Tá? Pense nisto e você nunca mais vai dormir separado. Ao contrário disso, você vai dormir agarradinho daqui para frente, não vai soltar mais de jeito nenhum, porque isto é real. Isso não é brincadeira, isso é real. Até o dicionário Aurélio vai te falar desses caras aí. Então tome cuidado. Queridos, 9h em ponto. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe muito. Deixa eu falar para você. Na sexta-feira, nós estaremos, algumas pessoas que estão aqui, quem não estava na sexta passada? Na sexta, não estava. Na sexta passada, nós começamos uma ministração sobre cura interior. Não é sobre cura interior. Nós tocamos em alguns assuntos e vamos continuar na sexta. Vamos aprofundar um pouco mais na sexta que vem, tá?
E se você quiser estar conosco, quiser nos prestigiar, esteja conosco. Quinta-feira temos o nosso culto, amanhã culto no pôr do sol, culto no Gil do Geraldo. Todos aqueles que puderem ajudar, puderem cooperar, estejam presentes ajudando, ok? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu peço ao pastor Virgílio que venha nos ajudar em oração, nos despedir em oração. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade concedida nesta noite, a qual o Senhor, meu Pai, nos ensinou através da sua palavra, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Pai, leva os Teus filhos em segurança aos lares. Acompanha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos e também Te bendizemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Estenda Tuas mãos. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e o Teu Filho amado Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam: Pai, em paz, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus.